O objetivo da profecia bíblica é para nos ajudar a ter confiança em Deus e na sua palavra. Não é para nós nos focarmos em instituições. Deus marca estes temas para nós termos atenção ao que é que se está a passar, para depois não termos desculpa. Desde a minha adolescência que eu venho andado a estudar o Vaticano, e eu acredito no que Deus diz quando diz: "E toda a terra se maravilhou após a besta." Agora eu consigo ver isso tudo a acontecer. E o sistema que a Bíblia chama de Jezabel, o chifre pequeno, o anticristo, o homem do pecado e a prostituta da Babilónia, está agora a ganhar velocidade e o momento para que todo o mundo, devagar, se meta em posição de louvar a besta. Ele é, eu acho, a voz moral mais forte no mundo, hoje em dia. E eu acho que ele é a figura que está a mudar o debate internacional com mais poder do que qualquer indivíduo que eu tenha visto antes, como um líder religioso, certo? Bem, como líder religioso e como líder além disso. O que é que ele diz em relação à mudança do clima? Eu acho que o que é que ele está a dizer neste momento é... Por isso é que ele juntou todos os presidentes de Câmara à volta do mundo, é que nós temos que fazer uma corrida para a reunião em Paris em dezembro. Se você olhar para a encíclica que o Papa publicou, é urgente, está cheia de um sentido que nós temos que atuar literalmente agora para conseguirmos reverter a situação que o nosso planeta enfrenta. Este Presidente de Câmara, assim como muitos outros políticos e outras figuras à volta do mundo, está a tomar as direções do Papa, mas infelizmente eles não conseguem ver o problema maior. 25 anos atrás, um ano após a queda do Muro de Berlim, o padre católico, o já falecido Malachi Martin, publicou um livro no ano 1990 que basicamente mostra o plano do Vaticano para dominar o mundo, com o nome As Chaves deste Sangue. Papa João Paulo II versus Rússia e o Oeste para o controle da nova ordem mundial, onde ele não só pergunta umas perguntas chaves, mas também faz uns depoimentos muito fortes. Quem é que vai estabelecer o primeiro sistema de governo que jamais existiu na sociedade das nações? Quem é que vai segurar e empunhar o dual poder de autoridade e controle por cada um de nós, indivíduos, e por todos os nós, juntos, como uma comunidade? A competição está de fora, porque agora que começou, não há maneira nenhuma que se possa reverter ou ser parada. Ninguém ficará isento dos seus efeitos. Nenhum setor das nossas vidas ficará sem ficar tocado. E pelo fator do tempo envolvido, aqueles de nós que temos menos de 70, veremos no mínimo as estruturas básicas da instalação deste novo governo mundial. Aqueles de nós com menos de 40 certamente viverão debaixo do legislativo, executivo e judiciário, controle e autoridade. O que captura a determinação e a atenção destes líderes seculares do mundo nesta notável rede da Igreja Romana Católica é precisamente o facto que se põe à disposição pessoal do Papa. Uma supernacional, supercontinental, um super bloco de comércio estruturado que está tão construído e orientado que se amanhã ou a próxima semana, com um milagre repentino, um governo mundial fosse estabelecido, a Igreja não necessitaria de alterar qualquer estrutura essencial, em ordem de reter a sua dominante posição e ir mais longe nos seus objetivos globais. Então, o que é que são os seus objetivos globais? Diz que homens não têm uma esperança confiável de criarem um sistema geopolítico viável, a não ser nas bases do cristianismo romano-católico. Então o Vaticano abertamente declarou o seu último objetivo, ter o mundo inteiro sentado a seus pés. Mas como é que ele vai conseguir isso? Com astúcia, influenciando os líderes mundiais para seguirem a sua condição em questões sociais. Arcebispo Marcelo Sorando é um bispo da Argentina católico e o presente chanceler da Academia de Ciências Pontifical e da Academia de Ciências Sociais. Ele realizou um workshop de 2 a 6 de maio de 2014 que incluía os cientistas de topo no mundo. Muitos deles são membros da Academia Pontifical de Ciências que, mesmo sendo cientistas seculares, usam ensinamentos sociais católicos, tais como o bem comum,
para poder interpretar como fazer o mundo um sítio melhor. A diplomata da Costa Rica, Cristiana Figueiras, com a posição de secretária executiva da estrutura de convenção das Nações Unidas na mudança do clima, um dia depois da palestra no Vaticano, escreveu no Guardian em Londres que os líderes da fé têm que encontrar uma voz na mudança do clima. Ela disse que é tempo para grupos de fé e instituições religiosas para encontrarem a sua voz e porem a sua bússola moral numa das grandes questões humanitárias do nosso tempo. Um par de dias depois, no dia 9 de maio, representantes das Nações Unidas foram ao Vaticano para ouvir o Papa Francisco I dar um discurso acerca das injustiças das pessoas pobres deste planeta. Cristiana Figueiras tweeted que as Nações Unidas e o Vaticano deviam fazer as pessoas ainda mais conscientes acerca da mudança do clima. Para assentar as fundações da visita do Papa Francisco I em setembro de 2015, ele tinha que condicionar as mentes mais influenciais e preparar a fundação, primeiro. Então a cabeça da Academia Pontifical de Ciências, outra vez, hospedou outra workshop em abril de 2015 com o título Protegendo a Terra, Dignificando a Humanidade. E, em atendência, estiveram os mais influenciais políticos, economistas, cientistas e membros das religiões do mundo, que abraçaram a nova ordem ambiental do Papa. Um mês depois, em maio de 2015, a encíclica do Papa, Laudato Si, foi publicada. Os canais de notícias fizeram uma campanha publicitária, o que deu ao papado mais prestígio. Os bispos ortodoxos foram até ao Vaticano e seguiram o mesmo caminho. Foi abraçado pela faculdade na Universidade de Yale dos Estados Unidos. Mas o que é que realmente ensina? Foi a forma com mais sucesso de introduzir ensinamentos católicos sociais para as massas. Houve a linguagem com muita atenção. Na secção 1 diz: Laudato Si, mi Senhor, louvor seja para ti, meu Senhor, nas palavras da linda cantiga. Santo Francisco de Assisi lembra-nos que a nossa casa comum é como uma irmã com quem nós partilhamos a nossa vida. Reparem nas palavras em vermelho, Mãe, que nos abre os braços para nos abraçar. Louvor seja para ti, meu Senhor, através da nossa irmã, Mãe Terra, que nos sustém e nos governa e que produz várias frutas e coloridas flores e ervas. Por que é que a palavra mãe é usada? Isto é uma forma escorregadia de influenciar aqueles que louvam o ambiente a beber o vinho ideológico do papado a Babilónia. E mais à frente na carta, nós vemos quem é a mãe na secção 241. Maria, a mãe que cuidou de Jesus, agora cuida com uma afecção natural e dor para com este mundo ferido. Levada para o céu, que não tem fundamento nenhum bíblico, ela é a mãe e rainha de toda a criação. Quando se lê o Catequismo da Igreja Católica, no website do Vaticano, lê-se na secção 169 que a salvação vem só de Deus, mas porque nós recebemos vida da fé através da Igreja, ela é a nossa mãe. Nós acreditamos na Igreja como mãe da nossa nova nascença e não na Igreja como se ela fosse autora da nossa salvação. Porque ela é a nossa mãe, ela é também a nossa professora na fé. Na secção 181 diz: a Igreja é a mãe de todos os crentes. Ninguém pode ter Deus como pai aquele que não tiver a Igreja como mãe. Não nos disse Jesus em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Obviamente, o Vaticano não pensa assim, mas os ensinamentos católicos sociais têm uma forte influência, mais do que o que você pensa.
Naomi Klein é uma famosa ativista e uma crítica muito forte nas injustiças sociais. Ela foi convidada ao Vaticano em junho de 2015 para discutir a mudança do clima. Assim que o Vaticano conseguir as figuras mais influenciais a abraçá-lo, ele será imparável. O mês seguinte, em julho de 2015, 60 presidentes de Câmara de todo o mundo foram convidados para discutirem a mudança do clima no Vaticano. E todos os presidentes de Câmara disseram que vão fazer exatamente como o Papa diz. Jerry Brown, o governador da Califórnia, abraçou. O presidente da Câmara de Nova York, Blasio, também o abraçou. E até uns meses antes disso, o senador Kevin DeLeon, nos Estados Unidos, abraçou ele também as ideias acerca da mudança do clima do Papa. Um par de semanas depois, no princípio de agosto de 2015, o presidente Obama enforçou cortes de emissões no setor da produção de poder elétrico, em linha com a encíclica do Papa em relação à mudança do clima. E a edição de agosto da revista National Geographic tem o Papa na sua página da frente. Então o Vaticano habilidosamente está a preparar as fundações para quando ele vier em setembro aos Estados Unidos. Então as condições são perfeitas para que ele lhes diga o que quer que seja. Politicamente, a sua visita é um bolo em pó. E eu penso, conforme a gente se ia aproximando desta data, muitas pessoas tinham esperanças que ele fosse reforçar esta ou aquela ideologia particular. Por acaso eu penso que eles todos deviam estar muito nervosos, porque ele oferece uma visão do mundo que na realidade não assenta na categoria política americana. E isto vai ser um desafio para muitos dos políticos americanos. Mas como é que aqueles que se opõem à sua visita serão vistos? The London Guardian fez um artigo em relação à história do anticatolicismo na América, sem realmente dar uma razão porquê. E no fim do artigo diz: se alguns fanáticos religiosos derem as bem-vindas a Francisco com cartazes a chamar ele de anticristo e de a Babilónia a prostituta, eles estarão nas margens das margens. Ou pode-se dizer terroristas domésticos. Porque as mentes seculares não conseguem decifrar conceitos espirituais eternos na Escritura Sagrada. Eles atacam e não compreendem. Ao identificar o último poder na Terra, o livro do Apocalipse diz: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilónia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17:5. Na velha Babilónia, o padre usava a mitra, que ia por trás das costas, e tinha um copo de ouro nas suas mãos. E na nova Babilónia, o Papa também tem a mesma mitra, indo por trás das costas e o copo de ouro nas mãos. Na velha Babilónia, tinham a lua minguante e o sol dentro dela, que representava o louvor aos corpos celestiais, onde eles louvavam a criação mais que o Criador. E esse sistema de idolatria pagã foi transferido para o papado da Babilónia, onde o ostensório usado na missa tem a lua minguante, onde vai segurar a hóstia, representando não Jesus Cristo, mas o Deus Sol. Chamar o papado de Babilónia não é novo de todo. William Tyndale, o reformador do século XVI, que traduziu a maior parte da Bíblia de hebraico e grego para o inglês, identificou o papado como o mistério da Babilónia. Ele disse: o grande ídolo, a prostituta de Babilónia, o anticristo de Roma, a quem eles todos chamam o Papa. No século seguinte, Thomas Goodwin, presidente do Colégio da Madalena, da Universidade de Oxford, deixa bem claro que esta visão precedia Tyndale por muitos séculos. Ele diz, no mesmo capítulo, isso é o 17, tu encontras este Romanum Ecclesiam esse meretrissem Babylonicum. Isso é, a Igreja de Roma era a prostituta da Babilónia.
Qual foi a coisa que os professores nos tempos seguintes recomendaram e insistiram acerca e fizeram disso um artigo eminente de profissão e de confissão? Por isto, foi feito especialmente por Wycliffe e os seus seguidores, começando acerca do ano 1371, na Inglaterra, e a seguir dele por John Huss e Jerome de Praga e os seus seguidores, ano 1400. No século seguinte, Thomas Newton, que era o bispo de Bristol, carregou a lanterna e verificou isto claramente, esta posição bíblica dos protestantes. Uma mulher que se senta numa besta é um vivo e significante emblema de uma igreja ou cidade que dirige e governa um império. A mulher está adornada ou vestida com, versículo 4, em púrpura ou a cor de escarlate, esta sendo a cor dos papas e dos cardeais. No século seguinte, Henry Grattan Guinness, missionário, pregador, autor e historiador de profecias, continuou nesta escola de historicismo, de interpretação profética. Ele disse que a ideia que Babilónia significava a Igreja de Roma tinha sido adotada muito antes da Reforma, e pode ser dito, com alguma extensão, que a tenha produzido. A prostituta babilónica é representada como sentada em cima de muitas águas, que são nações e pessoas. Ela não é só uma igreja, mas uma igreja que rege as nações. Isso é, ela clama um balanço espiritual tal como temporal. Ela governa a besta e os seus 10 chifres e assim une a religião e a civil supremância. Agora, esta é uma das mais dramáticas características da Igreja de Roma e dessa igreja só. Agora, quem é que revelou esta luz aos historiadores de profecia ingleses? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então o objetivo da profecia não é só para guiar as pessoas de Deus, através dos tempos e dos séculos, e para identificar a opressão que eles enfrentariam, mas também, mas mais do que nunca, o carácter, tenho que frisar isto, o carácter de Jesus Cristo seria desenvolvido nas suas vidas e que haveria mais conflitos em Jesus e na sua palavra para aqueles que confessarem acreditar nele. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça. E a estrela da alva, que quando se estuda chega-se à conclusão que é Jesus Cristo, apareça nos vossos corações. Então, quando nós vemos o papado, a prostituta da Babilónia, enquanto todo o mundo coça a sua cabeça, pensando como é que um poder geopolítico, religioso, pode ter tanto balanço nos líderes seculares por todo o planeta, aqueles que estudam os dois reinos podem eles mesmos estar um bocado chocados, mas têm confiança na palavra de Deus e Ele antecipadamente nos disse estas coisas todas para guiar o povo de Deus para a eternidade. Então agora que este estudo está a chegar ao fim, vamos analisar o que é o objetivo final do papado. O mundo foi sugado neste vórtex da excitação papal. O Papa Francisco I é visto como esta celebridade mundial, mas também o era o falecido João Paulo II. Ele também era visto como uma celebridade mundial. Se as pessoas pensarem nas políticas que o novo Papa está a fazer e forem estudar umas décadas para trás, vão reparar que ele simplesmente só continuou o que os seus antecessores lhe deixaram. Neste livro, As Chaves do Seu Sangue, você vê claramente que o que muitos veem como novo já tinha sido premeditado há um quarto de século antes. Já é bem conhecido pela sua cooperação com as políticas de António Gramsci, a Comissão de Justiça e Paz Pontífica. Em cada um dos seus balcões, através de 4.000 dioceses de João Paulo na Igreja Romana Católica. Observe esta linguagem muito atentamente. Constantemente aprova
o tema principal da política marxista soviética, os males do capitalismo nas democracias do Oeste. A chamada por um desarmamento unilateral pelos poderes do Oeste, a absoluta necessidade de instalar um sistema de uma nova ordem mundial económica baseada na distribuição das riquezas, bens e serviços do mundo do capitalismo. Este livro foi escrito há 25 anos por um padre católico. Vamos ver então os movimentos do Papa correntemente. No norte de Londres, na Inglaterra, no cemitério, estão os restos mortais de Karl Marx. E essa mesma ideologia que o papado lutou contra toda a Guerra Fria, comunismo marxista, é agora abraçado por Roma. E Antonio Gramsci, um marxista italiano, seria a base deste sistema satânico conduzido habilmente com enganosas políticas do papado. O Papa tem pedido para uma redistribuição das riquezas do mundo, em linha com o marxismo de Gramsci, tal como as chaves deste sangue disseram. Mas será que algum jornalista, político ou líder religioso perguntará ao Papa se ele irá redistribuir a sua própria riqueza? A revista The Economist diz que a Igreja Católica é tão grande como qualquer companhia na América. A revista Time diz que o Vaticano tem grandes investimentos nos bancos, seguros, químicos, ferro, construção e casas. Um diretor de filmes britânico pretende fazer um filme sobre as ligações profundas do Vaticano com a máfia, que certamente também está ligado ao dinheiro dos narcóticos. O Vaticano mantém em segredo o quanto tem financeiramente e só através de muita pressão libertou a declaração das finanças. Ela é muito rica, para além do muito rico. Rica, rica, rica. Avram Manhattan, quando pesquisou a riqueza do Vaticano, documentou que um oficial do Vaticano, quando perguntado para adivinhar a riqueza do Vaticano, ele respondeu, dizendo muito, só Deus é que sabe. Quem é que controla esta riqueza? Que o Apocalipse 17, versículo 4 e o capítulo 18, versículo 3 nos disseram antes de tempo. De acordo com a lei canónica romana, lê-se que o pontífice romano, por virtude da sua governança, é o supremo administrador e o mordomo de todos os bens eclesiásticos. Certamente que não é a melhor pessoa no mundo para dizer à humanidade para redistribuir as riquezas, quando você tem a mais rica corporação de toda a Terra. Como diz nas chaves deste sangue, o Papa maldiz a indústria das armas. É verdade que o comércio das armas fica forte e mais forte, porque a guerra é um negócio. Lockheed Martin vai comprar a Sikorsky, que faz o helicóptero Black Hawk, para a rival United Technologies, por 9 bilhões de dólares, ou 5,8 bilhões de libras, consolidando a sua posição como o mais largo fornecedor do Pentágono. Desde que o Irão fez o negócio com os Estados Unidos acerca das armas nucleares, as companhias de aviação internacional, entre elas a Boeing e Airbus, é muito certo que irão procurar o governo iraniano. BAE Systems, ainda que seja britânica, tem um dos mais largos contratos de defesa do mundo, que está entre os 6 maiores fornecedores ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Mas quem é que compra ações nesta companhia? De acordo com a BBC, um banco católico na Alemanha investiu 580 milhões de euros na companhia BAE Systems. O Papa Francisco I anda a puxar para uma nova ordem mundial financeira e a puxar para um governo mundial, onde as chaves deste sangue diz claramente que ela tem que ser a única que o pode controlar. Mas para aqueles que fazem um pouco de pesquisa, você verá que o Papa Francisco continua o que os outros deixaram. Não há nada de novo acerca do pontificado do Papa Francisco I. Tal como Obama, ele só faz isso tudo com um sorriso, ao mesmo tempo que as suas liberdades estão sendo tiradas de você, todos os dias.
O que é interessante é que o Vaticano, na realidade, não esconde o que ele quer fazer, mas exatamente o que é a nova ordem mundial e o que é que nos traz. Se alguém vos perguntasse qual seria a vossa resposta, os princípios da ordem mundial que existiam antes do 11 de setembro era o governo das pessoas, pelas pessoas e para as pessoas. Noutras palavras, o direito à privacidade, liberdade de expressão, liberdade da imprensa, liberdade da religião e um tribunal com júri, etc. E esta frase foi adotada da Grande Reforma, na introdução da Bíblia de John Wycliffe, do século XIV, onde se lia que esta Bíblia é o governo das pessoas, para as pessoas e por as pessoas. No livro intitulado como Roma e a Liberdade Civil, James Aiken Wiley mostra-nos o que é que nos deu a nossa corrente ordem mundial. Em 1380, John Wycliffe publicou a sua tradução da Bíblia. A Reforma veio pregando a verdade é divina, quando ensina o direito da sociedade de se governar a si mesma de acordo com aqueles princípios eternos, justiça, capital próprio e ordem que Deus gravou na consciência natural. Só Deus, disseram os reformadores, é o Senhor da consciência. Essa foi a verdade que fez a Europa livre. Mas o Papa, na sua reunião com o presente presidente da Itália, Sérgio Mattarella, pensa de outra forma. De acordo com o website a Rádio Vaticano, o Papa Francisco disse: religião não devia ser confinada a uma consciência pessoal. Então, para ele ter uma nova ordem mundial, tem que destruir todas as liberdades que têm sido passadas pela reforma dos protestantes, baseada na Bíblia. E esta é a única forma que a misteriosa Babilónia, o papado, pode reinar supremo. Se você realmente quer saber em relação ao papado, você tem que estudar a Bíblia. Não para ter o conhecimento na sua cabeça e andar a debater com as outras pessoas, mas para um melhoramento espiritual e para partilhar com todos que há um Deus nos céus que não abandonou a sua criação, que quer ter comunhão conosco para os tempos sem fins da eternidade. Eu sei que pode ser muito deprimente quando se vê a loucura que este mundo apresenta, mas a profecia o diz que Cristo vai vir de volta. Como política, aconselha a pesquisar todas as escrituras dadas e todos os outros documentos apresentados neste estudo por vocês mesmos.